Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco. Vamos falar de política. Daqui a pouco a minha convidada é a deputada estadual Eliane Sinhazic, do PMDB. A deputada vem aqui falar de sua atuação parlamentar e falar também da pré-candidatura dela a prefeita de Rio Branco. O PMDB está sendo acusado de ser um empecilho para a união das oposições. Nós vamos questionar isso com ela. Antes de chamá-la, deixa eu falar aqui de uma iniciativa empresarial que é um sucesso. Eu estou falando da indústria Peixes da Amazônia, aqui do Acre. Olha, essa marca se consolidou no ramo da indústria alimentícia e hoje é sinônimo de alimentação saudável, nutritiva e saborosa. Os peixes da Amazônia são uma rica fonte de proteínas. Peixe é antioxidante natural. Você pode preparar receitas especiais, pratos deliciosos com peixes da Amazônia. Produtos de altíssima qualidade. Se você ainda não conhece, experimente. É sabor, praticidade e mais saúde na sua vida. É isso aí, Peixes da Amazônia, agora com cortes práticos, embalagens inteligentes. Peixes da Amazônia você encontra nas principais redes de supermercados da cidade. E agora eu convido a deputada estadual Eliane Sinhazic. Por favor, deputada. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Por favor. Deputada, são muitos assuntos para abordar com a senhora, mas antes de falar de eleições, eu quero falar de uma questão na Assembleia Legislativa, que hoje foi notícia em todos os sites e jornais, que é a mudança de postura do líder do governo, Daniel Zen, que hoje protocolou 3 pedidos de CPIs na Assembleia, sendo que ontem o deputado se mostrava contra CPIs. Isso nos leva a entender que o governo está manobrando para que CPIs que podem abrir a caixa preta do governo sejam protocoladas. Como é que a senhora está se posicionando sobre isso? Primeiro, boa noite, Rogério. Boa noite a todos que estão em casa. Como você mesmo colocou, são manobras que o governo do Estado, que o pessoal do PT utiliza para barrar o acontecimento da BR-364. Primeiro, infelizmente, nós não conseguimos todas as assinaturas necessárias para instalar a CPI da BR-364. E ontem mesmo, a gente, nessa discussão de que há necessidade de se investigar onde é que foram parar esses 2 bilhões de reais gastos na BR-364 até Cruzeiro do Sul, e aí o líder do governo disse que não adiantava nada, que CPI dava em pizza, né, que já estava sendo investigado e que não precisava mais, que era perca de tempo, de dinheiro, de recursos. E para nossa surpresa, hoje ele chegou com 3 pedidos de CPI de coisas que não têm fundamento concreto, porque para você botar uma CPI, fazer um requerimento solicitando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, você precisa ter indícios consistentes, materiais, de que houve alguma fraude, houve algum ato ilícito. E ele nos apareceu hoje com 3 pedidos totalmente, no meu entendimento, esdrúxulo, porque no regimento interno diz o seguinte: se tiver 3 CPIs em andamento dentro da Assembleia Legislativa, você não pode instaurar uma 4ª CPI. Então a gente está ainda naquele processo de convencimento dos deputados para conseguir mais uma assinatura para a CPI da BR. Então, como o deputado Jesus Sérgio acenou com a possibilidade de que assinaria, e aí a gente teria a 8ª assinatura para a CPI da BR-364, aí eles se anteciparam e colocaram pedido de 3 CPIs, que é para justamente não ter condições de ser instaurada a 4ª CPI, que seria, no caso, a CPI da BR-364. E qual o critério de escolha? Quem é o responsável por protocolar a CPI, no caso a mesa diretora, mas como que vai definir a prioridade nesse caso? Se houverem 6 pedidos? No caso vai ter que ser por ordem cronológica, né? Então, assim, nós já entramos e conseguimos a assinatura, as assinaturas necessárias para a CPI da SEAB, das Casas Populares, porque existem fortes indícios, né, de que houve manobras para você beneficiar cabos eleitorais do PT e pessoas que não preenchiam os requisitos mínimos necessários para ganhar uma casa dos programas habitacionais. Então, nós conseguimos protocolar esse requerimento. Então, pela ordem cronológica, a primeira CPI a ser instaurada teria que ser a da SEAB. Na melhor das hipóteses, a CPI da BR-364 só seria instalada quando terminasse essas 3. Exatamente. 90 dias no mínimo. 90 dias no mínimo. Seria porque o
candidato a prefeito, futuro candidato a prefeito, Marcos Alexandre, poderia ser convocado na CPI da BR-364? Ele era o gestor da obra. Ele era o engenheiro responsável pela obra da BR-364. Certamente ele seria convocado para prestar esclarecimentos sobre os projetos, os recursos e as condições que se encontram a BR hoje, né? Você sabe que nós estamos aí com uma BR praticamente intrafegável, mesmo que tenha sido feito um investimento de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro para fazer uma estrada que não teve nenhum ano de duração. Outro assunto que rendeu muita polêmica foi a questão da maternidade, a morte de bebês, de recém-nascidos. E a senhora tomou à frente, né, junto com outros deputados, a comissão que foi criada para investigar. Como é que está o andamento dessa investigação? Amanhã nós vamos ter uma reunião às 9 da manhã, a comissão de sindicância, presidida pelo deputado Heitor Júnior. Eu fui quem fiz o requerimento dessa criação dessa comissão de sindicância. E amanhã a gente vai estabelecer de que forma nós vamos trabalhar, se vamos ouvir primeiro os médicos, se vamos ouvir primeiro as mães, os parentes dos bebês que nasceram mortos ou vieram a falecer por ocasião de não terem nascido a tempo. Né? Nós temos não só a questão da morte dos bebês, mas tem uma outra coisa que me preocupa muito, Rogério, que é a questão dos bebês sequelados. Aqueles bebês que passam da hora de nascer e que ficam com sequelas para o resto da vida, que ficam vegetando, né? São bebês que perdem a capacidade neurológica, porque perdeu o oxigênio dentro da barriga da mãe, porque houve um atraso no parto. Então isso também é muito preocupante. Deputada, eventualmente a senhora tem sido criticada porque como candidata a prefeita, daqui mais uns dias será oficialmente, mas agora nessa fase de pré-campanha, a senhora tem levantado esses temas e aí seus críticos dizem que é uma questão meramente eleitoral. Como é que a senhora recebe essas críticas? Eu acho graça, eu só acho graça, porque todo mundo que acompanha o meu trabalho sabe que eu sou extremamente combativa e atuante, então não estou fazendo esses questionamentos de hoje. Eu faço questionamentos, eu faço denúncias, faço dossiês, encaminho denúncias ao Ministério Público Estadual, Federal e faço indicações e requerimentos desde que era vereadora. Então é da minha postura, é da minha natureza ser uma parlamentar atuante. Dizer que eu estou atuando agora é pura mentira. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou atuante desde o início da minha entrada na política. A propósito, deputada, esse seu perfil combativo de uma deputada que faz muito barulho na oposição, etc. Quando se for para a campanha discutir o perfil de um futuro prefeito, a senhora acha que isso vai pesar a favor ou contra? Porque o gestor, o executivo, ele tem uma postura mais sóbria. Não necessariamente. Eu acho que o fato de você ser combativo não significa que você não é sóbrio, não é capaz ou não será eficiente enquanto gestor, né? Eu tenho uma pegada empreendedora que preciso colocar dentro da Prefeitura de Rio Branco. Como é que isso vai funcionar? Nós precisamos fazer com que os serviços públicos aconteçam para a população de forma eficiente, eficaz e efetiva. Então, o fato de fazer barulho vai me ajudar na administração, porque eu vou cobrar, inclusive, do secretariado, atuação firme, concreta, propositiva e resolutiva para atender a nossa população. Eu não vejo isso como nenhum problema e acredito que a população também não. Até porque, pelo fato de eu falar, de eu reclamar, eu também serei enérgica no cobrar eficiência por parte da nossa equipe no comando da Prefeitura e dos serviços públicos. Deputada, o partido da senhora, o PMDB, tem sido criticado também porque não estaria querendo sentar à mesa para negociar com os demais partidos essa possibilidade de uma candidatura única. A senhora lidera as pesquisas aqui em Rio Branco, depois eu inclusive gostaria de saber sua opinião sobre a última pesquisa, mas sobre essa postura do PMDB, que não queria negociar, porque poderia abrir mão de candidaturas no interior, por exemplo, para que tivesse aqui a senhora como única candidata das oposições. Como é que está essa conversa? Não existe nenhuma intransigência por parte do PMDB. O PMDB é o partido mais democrático que existe no Brasil e é por isso que eu faço parte do PMDB. A gente tem conversado com todo mundo e agora criamos uma comissão que está sendo presidida pelo Aldemir Lopes, né? Dentro do PMDB, essa comissão tem também o João Correia, o Pádua Bruzugu, o Sérgio, temos também várias pessoas que compõem a executiva do partido para fazer
essas conversas para a gente firmar as alianças, né? De forma democrática. Nós nunca fomos intransigentes, muito pelo contrário. A gente está chamando o tempo inteiro todo mundo para conversar e quem quer conversar com a gente está conversando. Mas uma coisa é conversar, outra coisa é acenar com um gesto concreto de, por exemplo, retirar alguma candidatura no interior. Isso seria possível? Isso seria possível, agora dentro de uma conversa, de um diálogo. Eu tenho aprendido muito, Rogério, na política você não pode simplesmente agir com o fígado, né? Você tem que dialogar, você tem que conversar, tem que avaliar os prós, os contras, todo mundo precisa colocar as cartas na mesa, né? Se despir de qualquer vaidade, para a gente poder fazer as alianças necessárias rumo à vitória, né? Isso para mim está muito claro, e para o PMDB também, tanto é que essa comissão já vai se reunir também com os demais partidos da oposição na próxima segunda-feira, lá na sede do PMDB, onde vão definir critérios de alianças, critérios para o vice, como é que isso tudo se dará dentro do diálogo, da conversa, porque é pacificando os ânimos que a gente vai conseguir encontrar o bom senso e conseguir também fazer uma aliança vitoriosa, consistente, forte, firme. Um dos dirigentes do partido, o João Corrêa, aqui mesmo no programa, não faz muito tempo, disse que a chance de retirar ou de ceder seria zero. Quer dizer, o PMDB indicaria a senhora e o vice, do mesmo partido. Não, ele não disse isso, Rogério. Me perdoe, eu estava aqui e assisti a entrevista. Ele não disse que o PMDB colocaria o cabeça e o vice, de forma nenhuma. Ele disse que não seria retirada a nossa candidatura de prefeita. Isso ele disse muito claramente. O vice está aberto para discussão, para composição com os demais partidos. Isso é muito tranquilo. Até porque, eu sempre digo, não se ganha uma eleição sozinho e não se administra sozinho. É preciso você caminhar com um grupo de pessoas que vão também dividir com você a responsabilidade de fazer o nosso projeto dar certo. Para a gente encerrar, gostaria da opinião da senhora sobre a última pesquisa de opinião do eleitor aqui em Rio Branco. Foi a TV Gazeta que lançou, junto com o Instituto Delta, e a senhora aparece em segunda colocada com uma diferença de 15 pontos para o primeiro colocado, que é o prefeito. Como é que a senhora vê esse resultado? Eu estou maravilhada com esse resultado, né? Nós sabemos que a campanha, de fato, só vai começar em agosto, né? O atual prefeito, que é candidato à reeleição, ele está em campanha desde o dia 1º de janeiro de 2013, né? A gente praticamente nem começou a campanha e o que me diferencia dele são apenas 15 pontos, que eu acredito iremos reverter e melhorar esse percentual quando a gente colocar as nossas propostas para a população, quando começar a propaganda no rádio, na televisão e o corpo a corpo, onde a gente vai defender as nossas ideias, vai debater com todo mundo, como já estamos fazendo através das nossas audiências públicas, fazendo um plano de governo, ouvindo as bases, a população, nos quintais, nas ruas. Inclusive, sábado agora, vamos ter mais uma audiência pública na Regional do Tancredo Neves, a partir das 3 da tarde, na Associação de Moradores. Quero convidar vocês da Regional Tancredo Neves para irem lá, darem suas sugestões, contarem para a gente o que é que mais atormenta, o que é que o poder público pode fazer para melhorar as condições de vida da população. E é ouvindo as pessoas que a gente vai fazer um plano muito bacana, um plano pé no chão, nada de mirabolância, nada de uma coisa muito megalomaníaca. As pessoas precisam de saúde, precisam de educação, de uma cidade limpa, uma cidade acessível, coisa que hoje a nossa população não tem. Conversei com a deputada estadual Eliane Ciazic, do PMDB. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço. Vamos para o intervalo, já já o Gazeta Entrevista volta. Não saia daí.